Hey, bênção de Jesus! Você já falou com Deus sobre esse assunto que tá martelando na sua cabecinha, que não sai do seu coração, sobre esse sonho, sobre esse projeto no papel, que às vezes a gente fica no limbo do imaginário, mas não de fato dobra os nossos joelhos e traz essas conversas para o secreto com Deus? Devocional de hoje é exatamente sobre isso. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7:7 em diante, vou ler aqui: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Depois lá no final, sabe, se até os pais, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, esse versículo aqui nos traz de uma maneira muito simples e profunda, espiritualmente falando, o quão nós precisamos ter conversas com Deus, aprendendo a pedir da maneira certa. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Quantas das vezes a gente não tem coisas que ficam no nosso coraçãozinho aqui, sonhos, projetos, desejos, vontades, e às vezes a gente não fala com Deus intencionalmente sobre isso em oração, porque a gente acha que Deus não vai realizar. Porque no fundo a gente acha que é 100% da carne, ou Deus tem outras prioridades, quando na verdade a própria palavra diz que nós devemos cultivar uma vida de oração sem desanimar, buscar a presença de Deus, sabendo que Ele sabe dar boas coisas aos filhos que lhe pedem. Mano, é só começar a gravar o vídeo, o moço vem com a serra elétrica. Me ajuda! Foca aqui em mim. Eu sei que embora muitos pedidos da nossa oração não vão se realizar, porque isso não está alinhado com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só porque muitos dos nossos pedidos não serão aceitos, porque de fato está desalinhado com o que Deus tem de melhor para você, não significa que você não precisa conversar sobre isso com Deus. Até porque é justamente quando nós abrimos o nosso coração e expomos a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos, é justamente quando a gente se abre para Deus que nós abrimos espaço para que o Espírito Santo venha nos alinhar com a vontade perfeita de Deus. Mas nem sempre a gente tem essa conversa. Quantas das vezes a gente não pega a nossa oração nos atacados ou não fala mesmo da maneira como gostaria? E para mim, o ponto central desse vídeo é como orar da maneira certa, como pedir da maneira certa. O primeiro ponto é ser sincero, cru e honesto diante de Deus. A própria palavra de Deus nos diz que Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos diz que Jesus é a própria verdade. O reino de Deus se move pela verdade, pela honestidade. Então, por que às vezes a gente enfeita as nossas orações e nós não somos inteiramente sinceros diante de Deus com o que se passa aqui dentro? Às vezes a gente mesmo já nos ouve e nos responde sem antes falar com Deus sobre isso. Quantos planos, irmãos, quantos desejos, quantas coisas no seu coração você nem levou para Deus, que você mesmo já julgou que isso não interessa, que isso não é importante, que isso não é relevante, quando na verdade nós devemos justamente levar para Deus para que Ele alinhe tudo isso com a nossa vida, para que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a pergunta que eu deixo nesse devocional é exatamente isso. Você tem dedicado tempo de oração a Deus para expor tudo isso que se passa aqui dentro? Para fazer mesmo, sonhar com Deus, se abrir com Deus, desabafar com Deus, falar sobre coisas e pensamentos que estão martelando aí no mais alto nível de verdade, de realidade, de honestidade, de desabafo? Talvez esse seja o convite para que essas orações elas tragam exatamente esse pilar tão essencial para que a gente possa mesmo ter um coração moldado, ensinado e aperfeiçoado e principalmente alinhado com a vontade de Deus. Eu te convido, te desafio aqui, para você que chegou até aqui nesse vídeo, ó, presta atenção aqui. Eu não sei qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento que você está vendo esse vídeo, mas eu te convido a pegar uma folha de papel e a trazer para o seu secreto, e a sonhar com Deus, desabafar com Deus, anotar com Deus e usar essa folha como uma folha profética para que você possa mesmo declarar aquilo que você se passa aí dentro com Deus e que você possa ver, olhar para essa folha e ao longo da sua jornada, dos seus processos e das suas orações, ver como Deus vai moldando cada um desses desejos, vontades, planos, projetos, alinhando isso com a vontade dele. Eu tenho nos meus, gente, ó, isso daqui é exatamente o que eu faço.
É um caderninho profético onde eu me abro com Deus, onde eu declaro, eu falo com Deus, tudo que se passa aqui dentro. E quando eu olho para esse caderninho, eu vejo tantas, mas tantas maravilhas de Deus moldando os meus desejos, meus sonhos e minhas vontades. E eu tenho vivido não só aquilo que eu esperava, porque eu tive muitos sims de Deus, mas principalmente cada não se tornando em algo que o meu olho não viu, que o meu ouvido não ouviu, diante de um Deus que está fazendo infinitamente mais tudo aquilo quanto eu pedi ou pensei. E com você não é diferente, que você possa refletir sobre isso e, claro, finalize esse devocional te convidando a se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Ative o sininho para receber todos os vídeos e novidades. E se você ainda não deu um like nesse vídeo, se foi bênção na sua vida, irmãos, compartilhe com mais alguém que pode ser impactado com essa palavra e dê esse like que o algoritmo entende que esse vídeo é relevante e envia para mais pessoas que precisam ter esse papo tão íntimo e aberto com Deus. Morde-se vai ficando por aqui. Até mais!